Oi pessoal, eu sou o Daniel, sou engenheiro agrônomo da Ecocitrus e nesse vídeo a gente vai brevemente falar de algumas dicas a respeito da utilização e conservação da água nas propriedades. Passamos agora por um período longo de estiagem, onde a gente sentiu várias dificuldades em relação à água, os pomares sofreram bastante e mesmo após o retorno das chuvas agora, a estiagem continua porque a gente não conseguiu ainda atingir a água, não conseguiu descer nos níveis do lençol freático. Então essas dicas visam agora, ao longo do ano, para quem está entrando na agricultura, quem está entrando na agricultura orgânica, já pensar em algumas práticas visando segurar essa água da chuva que cai quando a gente tem um regime hídrico favorável, não só nos períodos de estiagem, porque quando não está chovendo não adianta fazer muita coisa para tentar infiltrar água no solo. Então algumas dicas bem básicas assim que a gente usa muito na agricultura orgânica são manter o solo com cobertura vegetal. Isso aqui é o primeiro passo para que a água consiga infiltrar no solo através dessas raízes que vão apodrecendo e criando canais de infiltração, os micro-organismos que vão tornando esse solo poroso, por onde essa água consegue infiltrar. E mesmo quando a chuva cai, ela tende a compactar o solo, quando ele é lavrado e desestruturado, ela compacta. Então, ela faz um selamento superficial e o grande volume de chuva acaba escoando superficialmente, causando erosão, causando uma série de outros problemas. E drenando essa água que poderia estar entrando e abastecendo o próprio lençol freático. Então essa é uma dica bem interessante, manter sempre o solo com cobertura vegetal, com palha, com galhada, mesmo que fosse roçada, mas sempre com vegetação. Isso seria um primeiro tópico muito importante na questão de infiltração, visando fazer com que essa chuva entre no solo e não escoa. Um segundo ponto interessante é quanto às curvas de relevo do terreno. Procurar trabalhar o máximo que se consegue sempre nas que a gente chama de curvas de nível, o trator andar sempre na curva de nível, os plantios respeitarem as curvas de nível. Fazendo isso, a gente também vai criando veios de transição dentro do sistema, onde é que a água também não tem velocidade, ela acaba sempre ficando em nível e não tem velocidade para escoar. E quanto mais tempo ela fica em nível, mais ela consegue infiltrar no solo também. E essas próprias curvas de nível acabam sendo veículos pelos quais essa água encontra dificuldade de escoamento horizontal no terreno e ela para. Então essa parada que ela dá é importante para que ela consiga ter tempo de infiltrar no solo. Isso varia de solo para solo, argilosos e arenosos têm taxas de infiltração diferentes, mas em ambos os casos essas curvas de nível facilitam muito com que essa água consiga penetrar no solo. Um outro detalhe que a gente poderia colocar seriam as estradas, Todas as propriedades têm estradas, locais onde é que circulam a produção, enfim, o maquinário. E essas estradas muitas vezes não seguem as curvas de nível, até porque as propriedades nessa região são estreitas e não tem como fazer muito esse manejo. Mas procurar, na medida do possível, os desaguadores das estradas, eles podem ser canalizados para dentro dos pomares, para dentro das próprias lavouras, onde isso seja possível, obviamente, para que essa água que escoa pela estrada, que está sendo drenada para fora da propriedade, e causando enchente muitas vezes em outros locais, ela possa entrar nas propriedades e ficar depositada no solo. Então o lugar onde a gente tem que depositar água é no solo, a nossa caixa d'água é o solo dentro das propriedades. Então a gente tem que fazer o máximo para que a gente consiga manter esse reservatório cheio o mais tempo possível, quando vem um período de estiagem, para a gente conseguir usar esse recurso. Outra dica que a gente pode usar dentro das propriedades também é, muitas áreas, existem vertentes nessas propriedades, E essas vertentes elas podem ser recuperadas, elas podem ser protegidas para que consigam fornecer água ao longo de todo o ano, não simplesmente uma água, muitas vezes, que tu não possa beber, porque ela tem muita matéria orgânica, enfim, para a natureza ela serve, mas muitas vezes para consumo humano fica complicado tomar essa água diretamente na vertente. Mas elas podem ser protegidas, mantendo uma integridade dessa água que sai, pensando no consumo humano também da propriedade. E fazendo com que essa água, o excedente dessa água possa ser muitas vezes canalizado para um reservatório. A gente pode trabalhar também com reservatórios em áreas mais baixas, muitas vezes em áreas úmidas, trabalhar com reservatórios que captem esse excesso de água ou da chuva ou das próprias vertentes. Esse excesso pode ser armazenado para uma eventual utilização num processo de irrigação ou coisa do tipo.
E visando em processos de irrigação, né, eu gosto de frisar sempre que é muito mais interessante se usar a água excedente que a gente conseguiu armazenar do que a gente bombear a água do subsolo. Porque é muito fácil furar um poço e eu tenho água para irrigar toda a minha propriedade, só que eu estou rebaixando cada vez mais o lençol freático. Pessoal, essas foram algumas dicas básicas que julgamos importantes para colocar sobre a preservação da água. Em outros momentos a gente pode voltar a se encontrar falando de outros temas. Muito obrigado, até a próxima.